Bom dia, pessoal aqui que segue o canal Omega Cell. Estava com esse aparelho, cuja cliente falou que ele apagou a tela, não acendia mais. Nisso a gente testou outra tela e aparentemente ela tinha funcionado. Só que ela ficava piscando, escurecendo. E o que acontece? Tava com problema também. Ficava apagando, escurecendo, aí retornava. Nisso eu mandei a cliente trazer e a gente testou outras telas. Nenhuma das outras telas funcionaram, mesmo original e similar, nenhuma acendia. A própria original do aparelho, foi guardada aqui, no caso seria essa, também não acendia. Nisso, só acendia a que a gente tinha colocado no dia da troca da tela, só acendia ela, exclusivamente somente ela. Agora o porquê, não me perguntem. Nisso, o que aconteceu? Eu falei para a cliente que a gente ia ter que analisar a placa, então. Eu peguei a tela para tirar qualquer conclusão. Eu peguei a tela original do aparelho da cliente e testei em outro aparelho, em outra placa. A tela acendeu perfeitamente. Testei todas as outras telas que eu tinha testado nesse aparelho e todas as outras telas acenderam no outro aparelho. Então já estava descartado algum problema de tela. Agora, por algum motivo, tinha uma tela exclusiva que conseguia acender nesse aparelho. Só que mesmo assim mostrava o defeito, porque ficava apagando, piscando a tela. Nisso eu testei flex, testei a subplaca que onde conecta a tela, né? Testei tudo. Testei outros e mesmo assim o problema permanecia. O que acontece, eu fui dar uma analisada na placa. Nisso, a primeira verificação que eu fiz foi se as tensões que alimentam a tela estavam chegando normalmente. Para esse telefone, que é o Redmi Note 11, não tem muita informação, os esquemas elétricos não batem corretamente. Então eu utilizei esse do Solution Hardware, da Borneo Esquemáticos, e lá tem uma paginazinha que mostra todas as linhas do LCD que alimenta, né, o FPC aqui para alimentar a tela, e assim eu consegui averiguar algumas medições. Só que o que acontece? Todas as medições, todas as tensões que no Ride Solutions aparece, estava perfeito, destinado a imagem da tela LCD, né, acender a tela. Aí o que acontece? Nisso, a única coisa que eu poderia fazer, devido que não tem um esquema elétrico com tanta informação, eu comecei a averiguar em condição reversa o FPC. Nisso eu achei, nesse FPC, uma trilha aqui que era para ter um valor mais ou menos de entre 500 a 300 milivolts, né, em condição reversa, mas só tinha 192. Quando eu percebi, tinha um capacitor que tinha, tipo, não estava na placa, aqui perto do FPC. Eu fui e restabeleci ele, coloquei outro, né. Nisso, a condição reversa bateu de igual modo com o que estava constando na borne esquemática. Só que tinha outra trilha aqui que na borne esquemática não tem informação alguma que trilha é essa, só mostra a condição reversa dela, que era para dar entre 350 a 540 milivolts. O que acontece? Tava dando OL. Nisso, eu vou mostrar aqui na borne esquemática que trilha era essa. Ó, contando desse pino aqui, onde tá a setinha, ao oitavo pino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse laranjinho aqui, ó. Ou é laranja ou é vermelho. Ó, tá vendo? No caso, era para dar 594, na verdade, milivolts, em condição reversa. Só que tava dando OL, no caso Open Line. Nisso, como não tem recurso algum e eu não sabia para onde ia essa trilha, eu tinha uma placa sucata. Eu jampeei um fio aqui, ó, que é nessa trilha na oitava, e comecei a testar
com escala de bip em todos os lugares da placa, até que eu achei continuação desse pino aqui lá pro outro lado da placa, chegando desse lado. Nisso, o que acontece? Nessa placa aqui, mesmo aqui no Red Solution, essa placa é um pouco diferente. Só que mesmo assim eu consegui encontrar o defeito através da condução reversa e através da averiguação com a escala de bip, encontrar a continuação. O que acontece? Quando eu cheguei aqui, no lugar desses dois CIzinhos, na placa lá tem dois LDO. Creio que aqui também seja um LDO, só que esse aqui é BGA e o qual que tem na placa que eu fiz o reparo é SMD. O que acontece? Nisso, eu testei, deu continuidade, só que mesmo assim, aqui no pé do LDO, dava OL. Tinha um capacitor antes de chegar no LDO e mesmo assim dava OL. Então, o que acontece? Eu peguei, testei na placa sucata minha e aqui dava condução normal. A condução que aqui na Borneo demonstra que é para ter. O que acontece? Eu então tomei a decisão de trocar o LDO. Então, ao substituir o LDO dessa malha, a condução reversa bateu conforme o que está descrito aqui na Borneo esquemático. Aliás, aqui não. Aqui na Borneo esquemático, os 594. Nisso, quando liguei o aparelho voltou a dar imagem com a sua tela original e com todas as outras que eu testei, né? Então é algo sinistro, algo que eu não tinha pego ainda, por causa que assim, uma coisa ele não dá imagem com tela alguma, mas com uma exclusiva ela dava imagem, ele dava imagem, né? Mas fica aí uma dica de utilidade pública aí. Valeu, galera, deixa seu like e comenta aí, compartilha.